Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para conversar um pouquinho mais e aprendermos juntos, caminharmos juntos nessa nossa jornada evolutiva. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou convidar a todos que fechem os olhos, que possamos fazer uma prece junto, pedindo o amparo dos nossos amigos espirituais, pedindo que o amor do nosso Mestre Jesus possa nos amparar neste momento. Que possamos receber as energias necessárias para o nosso refazimento, para que possamos ter a força, a coragem para continuar na nossa caminhada e que também possamos, Pai, ser doadores de energias para que elas possam ser recolhidas e ser levadas onde mais se fizer necessário a irmãos nossos que passam por dores, por sofrimento, que possamos contribuir com cada um deles também. E assim, Pai, fazendo a prece que o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, agora, um pouco mais harmonizados, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre transpor barreiras, que a gente possa, quem não encontra, barreiras, desafios, pedras no caminho, ao longo dessa nossa jornada. Isso é uma coisa inerente, faz parte da nossa caminhada. E aí a gente começa a pensar à luz da doutrina o que podemos fazer para transpor essas barreiras. Somos capazes de transpor essas barreiras? Sim, com certeza. Já nos dito que nós não temos o fardo mais pesado do que podemos carregar? Então nós podemos sim transpor as nossas barreiras, os nossos desafios. E de que forma? Todos nós somos suscetíveis. Não existe ninguém nesta jornada, nesta caminhada que possa dizer que eu sou extremamente feliz do início ao fim. Todos nós enfrentamos desafio. As diferenças são como nós encaramos e enfrentamos esses desafios. Às vezes a gente pode olhar para algumas pessoas e dizer assim: nossa, mas ela é tão feliz o tempo todo. Mas será que isso significa que realmente que ela não tem desafios, que ela não enfrenta desafios? Então, é desta forma que a gente tem que começar a enxergar para trabalhar dentro de nós mesmos. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, porque a gente fala tanto de problemas, Então essa frase diz assim: nosso maior problema é pensar que não podemos, não merecemos, não devemos ter problemas. Porque significa assim que, nossa, mas como assim? O que eu fiz para merecer isso? Sou uma pessoa tão boa. Então aí o problema cai para nós como se fosse um castigo, algo que a gente não fosse merecedor de passar por aquilo, sendo que nós sabemos que o que rege a nossa existência é uma lei maior chamada de causa e efeito. Então, nenhum sofrimento nos é imposto de uma forma injusta como um castigo. Existe toda uma lei divina que segue e que rege tudo isso. Na verdade, assim, e um erro nosso
Quando nós estamos passando por um desafio, quando nós estamos enfrentando, nós nos deparamos com uma chamada barreira, nos sentimos pequenos, nos sentimos incapazes, nos sentimos fracos. Isso faz com que aquela barreira, aquele desafio se torne maior ainda. Então, esse é um erro nosso, porque quando a gente começa a dar negativa, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não, toda a energia que também gira ao nosso redor passa a ter essa negatividade. Então, nós estamos negando, estamos nos negando. E um outro erro comum também é a gente achar que o outro é melhor que eu, o outro é capaz, o outro pode, o outro é mais forte, sendo que estamos todos no mesmo patamar, somos todos iguais, todos temos as mesmas potencialidades. Como eu disse no início, a diferença é como é que cada um encara aquela barreira que naquele momento se apresenta para nós. Então, esse é um dos erros, porque todos nós temos os desafios, né? Todos nós. Não existe quem não tenha, quem não os enfrente. Então, quanto mais a gente negativa, a gente, como eu falei, essa energia vai girando em nosso redor. A nossa autoavaliação ficando ruim, nós vamos fazendo com que nós vamos perdendo a lucidez, né? A lucidez de encarar aquela situação, né? E vamos deixando com que muitas vezes, perdendo essa lucidez, ela se transforme em algo muito maior do que ela realmente é. Perdendo a capacidade de muitas vezes olhar por um outro prisma, olhar de uma outra forma, de um outro ângulo. Então, essa lucidez a gente vai perdendo. A gente vai perdendo a nossa memória. Memória no sentido de que muitas vezes a gente pode se lembrar de situações em que a gente passou e que conseguimos contornar, conseguimos ultrapassar e essa memória fica esquecida. Memória de muitas vezes experiências que vimos outras pessoas passarem e dali tirarmos lições para que possamos trazer para a nossa vida nesse momento, né? Então, tudo isso vai ficando um pouco mais, as nossas emoções também vão ficando mais desequilibradas. A gente perde o equilíbrio das nossas emoções. Isso vai dificultando tudo. E com isso, o que acontece? O nosso corpo adoece. Nosso corpo vai adoecendo, vai adquirindo enfermidades, o nosso psicológico adoece, a nossa mente adoece. Tudo isso começa a ser transportado para o nosso corpo físico, né? Então, essa autoavaliação nossa negativa nos traz tudo isso. E o contrário também é verdadeiro, porque quando a gente traz uma autoconfiança, né? Não, eu tenho essa barreira, eu tenho esse desafio, mas eu posso transpor. De alguma forma eu vou transpor, no momento certo eu vou transpor. Então essa autoconfiança faz com que a gente eleve o nosso pensamento, né? A nossa vontade, né? A vontade também que a gente tem de fazer isso. Discernimento de poder olhar aquilo, né? E realmente discernir o que é que eu estou vendo, qual a amplitude real daquilo que se apresenta na minha frente. E acima de tudo, além da vontade, a fé, né? A nossa fé que a gente sabe que transporta montanhas, né? E não no sentido literal da palavra de se transportar uma montanha de um lado para o outro, mas ela transportar a nossa mente, ela transmutar situações, fazer com que situações que hoje se apresentam de uma forma, a nossa fé faz com que a gente acredite e possa transformar.
E todas essas situações, né? Todos nós passamos por essas situações difíceis, mas nós também passamos por situações felizes, por situações encorajadoras, não é verdade? A gente fala muito hoje porque a gente acaba dando ênfase para o que é negativo, para o que está ruim. A gente, na verdade, dá uma amplitude muito grande e a gente esquece de que a gente também passa por momentos felizes. A gente passa por situações agradáveis. Às vezes pode ser pequenos momentos, um pôr do sol que a gente olha, que a gente fala, nossa, que bonito. Não é um momento gostoso, não é um momento feliz para nós? Quando a gente olha um firmamento cheio de estrelas e que a gente fala, nossa, que lindo, olha a amplitude disso tudo. Tudo isso é obra do Criador, também não é um momento feliz e às vezes a gente desperdiça e deixa ele esquecidinho lá. São tantos momentos, às vezes um momento de um abraço, de um amigo. Então, a gente costuma dar essa ênfase para o negativo e a gente tem que lembrar que o positivo também existe. Mas que tudo isso passa, né? Mas foi aquele momento feliz, exatamente. Aquele foi um momento feliz. E o momento triste, o momento de dor também vai passar. Da mesma forma que o momento feliz, a gente diz, mas passou, o momento triste também vai passar. Por que a gente tem que acreditar que o momento feliz passou e o momento triste ele não vai passar? Né? O momento de dor não vai passar. Ele vai passar também. Então, nenhuma das duas coisas, elas não são eternas. São experiências. Tanto o bom quanto o ruim. São momentos de experiências. Nós estamos experimentando situações, estamos experimentando vivências, vivenciando. As duas coisas, né, são importantes. E nós precisamos enxergar as finalidades dessas experiências. Quais são as finalidades dela? O que essas experiências estão trazendo para mim? Né? Tanto as experiências felizes quanto as tristes. Porque as duas trazem aprendizado. As duas têm finalidades na nossa vida. Não só a gente falar, mas a finalidade da experiência feliz é que a gente fique bem, que a gente, sim, claro, e as negativas também. Então, as duas são vivências, as duas são experiências, uma de uma forma, outra de outra. Então, quando a gente começa a enxergar com uma certa simplicidade tudo isso, a gente começa a enxergar a vida como ela realmente é. E aí tem uma outra frase também que eu acho bem interessante, que é assim, quando você se concentra na dor, você sofre. Quando você se concentra na lição, você evolui. Então, no que nós vamos concentrar as nossas energias? O que nós vamos valorizar? De que forma? Porque, como eu disse, são experiências que nós vivemos, tanto uma como a outra. E a finalidade dela é vivenciar e, além de vivenciar, desenvolver as nossas potencialidades. Então, tanto uma quanto outra desenvolve as nossas potencialidades, vai nos evoluindo. Depende da forma como a gente vai enxergar. Né? Tem a tal história, né? A gente vê, vai dançar conforme a música. Muitas vezes a gente não pode escolher qual a música vai tocar no ambiente, mas a gente pode escolher de que forma a gente vai dançar ela, de que forma a gente vai se expressar fisicamente diante daquilo que está nos apresentado naquele momento. E tem um trecho de Joana de Ângeles que eu achei assim maravilhoso. Eu vou ler aqui para vocês, que ela diz assim: a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras
da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, o que ela quis dizer com isso? Que viver é treinar essa coragem nossa de transpor barreiras e desafios todos os dias. E que nós somos capazes disso. E que a gente vai vencendo tudo isso quando a gente vai vencendo as nossas barreiras que nós impomos a nós mesmos. Existe aquela barreira, existe aquele desafio. O que é que eu vou fazer para transpô-los? O que eu preciso vencer em mim para transpor aquele desafio, aquela barreira? É uma timidez? É um complexo de inferioridade? É o dizer eu não posso, eu não consigo? O que é que eu preciso vencer em mim para que eu possa vencer aquela barreira? Olha o aprendizado, não é? E quando ela diz assim, fortalecendo o ânimo a cada triunfo. Então, a cada vez que a gente vence, que a gente tem uma vitória, a gente fortalece o ânimo, a gente se anima. Mas vai ter momentos em que a gente ainda não vai conseguir esse triunfo. Então, o que a gente faz? Desanima? Não. Reconsidera a ação em cada insucesso. Ou seja, repense. Repense, porque você vai encontrar aquele determinado pontinho que você ainda precisa reconsiderar em você mesmo para transpor aquela barreira. Então, você vai encontrar aquele pontinho que ainda precisa ser reconsiderado e precisa ser trabalhado. E quando ela fala em coragem de viver, ela diz que nós estamos suscetíveis a erros e acertos. Todos nós vamos errar em algum momento, todos nós vamos acertar. A nossa vida vai ser sucessivos erros e acertos. E como ela já disse, ter ânimo quando tivermos os acertos e reconsiderar, repensar quando ainda não tivemos o êxito. Porque se a gente, durante a nossa trajetória, a gente cair e ficar caído, nada vai acontecer. Nós vamos simplesmente ficar ali. Aí eu caí e fico caído? É assim que funciona? É assim que Deus nos quer caídos dessa forma? Acredito que não, né? Então, e quando a gente cai e a gente não quer levantar, por mais que uma mão amiga se estenda, a gente acaba permanecendo. Isso vem naquela questão que eu falei aqui atrás, na nossa vontade, na nossa fé, no acreditar em nós mesmos. Sempre nós vamos ter uma mão amiga que vai nos apoiar para nos levantarmos. Mas de nada vai adiantar se a gente não tiver a nossa vontade. A minha mãe que dizia sempre para mim assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Acho que muita gente assim, mais antiga já ouviu essa frase, né? E é a mais pura verdade. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Continua. A vida tá ali, ó, para você ser trilhada, né? Só que quando a gente fala coragem de viver, também não significa fazer as coisas de uma forma impulsiva. Não significa fazer as coisas de uma forma aleatória. Não, não é assim. Mas agir com ética e amor. Ética e amor com o nosso próximo. Porque nós vivemos, né, numa sociedade onde convivemos com outros seres, família, amigos. Então, ética e amor. E ética e amor conosco mesmo. Ética e amor quando a gente diz que eu errei, mas eu posso reconsiderar e fazer melhor. Então,
com ética e amor, e não de forma impulsiva. Porque às vezes quando a gente fala coragem, parece que é aquela coisa, né, intrépida, aquela coisa de vamos lá, vamos fazer. Não. Tem toda uma forma, né, dessa coragem. Porque tudo está na lei de causa e efeito, como eu falei. Não existe injustiça, não existe uma dor imposta como castigo. Tudo é lei de causa e efeito. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Porém, também não há determinismo. Quando a gente, estou numa dor e nela vou permanecer. Tenho que ficar nessa dor porque essa dor me pertence. Aí a gente fica se vitimizando. Também não está certo, porque não existe o determinismo. Como eu disse, são experiências. Não existe a determinação de que você precisa permanecer naquela situação. Doenças, dores, problemas, são todos impulsionadores para a gente desenvolver as nossas potencialidades. São impulsionadores. Se a gente parar para pensar, os momentos na vida em que a gente mais cresce, mais aprende, são os momentos doloridos. Embora muitas vezes, quando a gente está vivenciando esses momentos, a gente não consiga enxergar dessa forma. É natural. Mas depois que a gente passa, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que foi ali que a gente desenvolveu as nossas potencialidades. Olha, um exemplo hoje, no momento que a gente vive, né, na nossa atualidade, com todas essas situações, não só na questão da doença, mas na questão econômica, da pandemia e de tudo mais. A gente vê uma situação bastante desafiadora para todos. Mas, por outro lado, a gente vê também tantas potencialidades sendo desenvolvidas em nós, nas outras pessoas, potencialidades que talvez não seriam desenvolvidas se a gente não estivesse passando por essa situação. Um momento de crescimento em muitas situações. Então, existe sim o lado triste de tudo que a gente passa, a situação econômica, muitas pessoas, mas é como eu falei, a gente não pode focar nisso, mas ver também as potencialidades. Existe, mas quantas potencialidades estão sendo desenvolvidas? Quantas pessoas a gente olha e às vezes a gente escuta a pessoa dizer assim, nossa, eu não imaginava que eu era capaz disso, eu não imaginava que eu conseguiria fazer isso, não é verdade? E aí, como diz também, a dor, ela é inevitável. Por que inevitável? Pelo planeta onde a gente vive, pelo mundo onde a gente vive, que passa por um momento de transição, mas ainda de regeneração e provas. Então, a dor é inevitável, muitas vezes por uma expiação, por uma prova, por uma necessidade de experiência, ainda ela é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Então, eu vou sentar e ficar sofrendo, ou eu vou buscar as minhas potencialidades para superar essa dor que eu estou passando, que eu estou vivendo. Existe? Existe. Existem formas. Sempre existe. Kardec nos diz em um trecho, ele diz assim, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária para a felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou não deve fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, são as leis divinas que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar orientação dentro dessas leis divinas. E onde estão escritas essas leis divinas? Onde eu busco elas? Na nossa consciência. Quando nós fomos criados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, simples e ignorantes, Ele já
deixou, assim como eu já disse, o germe do amor implantado em cada um de nós, Ele já deixou também todas as leis escritas na nossa consciência. Então, por mais rude que seja um ser, por mais rudimentar, por mais se buscar no fundo da consciência, ele vai ter a consciência dessas leis que regem o bem, o mal, o certo, o errado. Todos nós temos, né? E a gente se torna infeliz quando a gente se afasta dela. E como que a gente busca dentro da gente, na nossa consciência? Através do autoconhecimento. É a gente olhar para dentro da gente mesmo, nesse autoconhecimento, buscando esse autoconhecimento, e enxergar em nós as nossas potencialidades e enxergar também tudo aquilo que nós ainda precisamos burilar, precisamos trabalhar dentro da gente. Isso muitas vezes dói, porque enxergar dentro de nós aquilo que ainda não é bom dói, né? Machuca, mas é necessário, porque é o início para a gente começar a entender, a nos entender e a melhorar o que precisamos ainda melhorar dentro de nós. Que tenhamos bom ânimo, que tenhamos coragem para viver, como diz Joana de Ângeles, né? E onde a gente busca esta coragem, onde a gente busca essa fé, eu digo que é no Evangelho do Cristo. Dentro do Evangelho do Cristo, a gente tem todos os ensinamentos necessários para encontrar essa coragem para viver, para encontrar todos os subsídios que a gente precisa para viver, para poder desenvolver as nossas potencialidades seguindo as leis divinas, as leis de Deus. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no item 8, fala sobre a obediência e resignação. E ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, é quando a gente aceita que precisamos dessas experiências, sim, para desenvolver as nossas potencialidades, que vamos sim superar as barreiras, enfrentar os nossos medos, as nossas próprias, burilar os nossos próprios defeitos que ainda temos e através disso ir vencendo as nossas barreiras, ultrapassando as nossas barreiras. Que tenhamos coragem de viver como pediu Joana, e nós temos sim, com certeza nós temos. Muito obrigada a todos por terem me ouvido. Obrigada a Deus, nosso Pai, obrigada a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigada aos mentores espirituais do Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade, Dr. Hans, Dr. King. Obrigada por esta oportunidade maravilhosa, que eu possa continuar neste trabalho, silenciando e trabalhando, como assim nos é pedido. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Assim, preparando-nos para o passe, vamos convidando a todos os nossos irmãos
que fechem os seus olhos, descruzem braços e pernas e pense em Jesus. E vibremos muita paz, amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros. E que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, não a nossa, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.